Pra dizer o que eu devo fazer. Quem é você? Pra dizer o que eu devo. Quem é você para dizer o que eu devo fazer? Você pensa assim também? Que todo mundo quer mandar na sua vida? Quem é você para mandar na minha vida e tudo mais? Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu sempre tento discutir algum assunto sob, tô trombando isso aqui, sob a luz da Bíblia. Então, eu me lembro que antes de eu conhecer a Cristo, eu tinha essa visão. Falei, eu nunca vou para uma igreja, porque todo mundo vai querer mandar na minha vida, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. E eu achava então que o evangelho, que essa vida de igreja, era uma coisa que servia só para querer mandar na sua vida, só para restringir as coisas. Depois, quando eu conheci a palavra, quando eu me converti, aí eu fui tendo noção de que, na realidade, eu nunca fui tão livre na minha vida, eu nunca tive tanta liberdade como após eu ter conhecido a palavra. Então tem um incidente muito bacana assim, né? Lá no Evangelho de João. No Evangelho de João tem muito embate de Jesus com os judeus, tem muita discussão de Jesus com os judeus. E então Jesus está discutindo, arrazoando com os judeus, e os judeus chegam até numa certa parte e falam assim, você na realidade você está possuído por um demônio, essas coisas que você fala é porque você está possuído. Então olha o grau de discussão. Imagina alguém falar isso para Jesus, para o Filho de Deus. Jesus é Deus. E imagina o grau da discussão para chegar nisso daí. Então, estou tentando te localizar no contexto do que estava acontecendo. Então, se a gente pegar lá em João 8, versículo 31, então deixa eu mudar aqui para a gente. Deixa eu mudar de tela aqui. Nunca acerto. Pronto. Então, lá em João 8, essa parte que eu vou colocar aqui, está no meio de uma discussão de Jesus, onde Jesus está falando claramente que ele é o Filho de Deus, mas ninguém acredita, ninguém não, né? Mas muita gente não acredita nele. Então vou ler aqui, isso é João 8, versículo 31, vai até o 36. Então Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do mundo. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês de fato serão livres, ou vocês serão de fato livres. Então, talvez você já tenha escutado isso alguma vez, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Isso depende da tradução que você pega. Eu uso aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Então está aí no versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, Jesus está tentando explicar para os judeus ali de que eles são escravos do pecado. Eles não são pessoas livres. Mas eles acham que são pessoas livres. Assim como eu achava também. Eu morria de medo de me converter, de entrar no evangelho, essa coisa toda. Deixa eu tirar daqui. Essa coisa toda, porque eu achava assim que eu ia perder a minha liberdade. Aí eu te pergunto, você de fato é livre? Você se sente livre? Você tem liberdade para fazer as coisas? Você tem uma consciência totalmente livre, incorruptível? É difícil isso daí, né? E nessa discussão que Jesus continua com eles, chega num ponto que Jesus fala assim, vocês não acreditam em mim. E eles falam assim, nós temos um pai que é Deus. Ele fala, não, vocês não têm não. Vocês são filhos do diabo. E ainda isso logo depois do que eu li. Se você quiser pegar para ler ali o capítulo 8 de João, você vai ver. Ele fala assim, não, vocês são filhos do diabo. E o diabo é assassino desde a criação. O diabo só fala mentira, porque o normal dele é falar mentira. E ele é o pai da mentira. Agora, se você conhecer Jesus, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Te libertar do quê? É que o ser humano,
ele é escravo do pecado. Ah, eu não sou escravo do pecado, não sou escravo de nada, eu sou livre para viver a minha vida. Não é. Você não é. Porque quando Adão e Eva pecaram, lá no começo de tudo, que é chamada queda, está lá em Gênesis, logo no começo, primeiro livro da Bíblia, o pecado entrou no mundo. A gente chama isso de pecado original. E isso vai passando de geração para geração, porque o cabeça da nossa raça trouxe isso para a gente. Então, a gente já nasce pecador. Você tem inúmeras passagens na Bíblia, principalmente ali em Romanos, demonstrando de que o homem já nasce pecador. O homem não nasce bom e a sociedade o corrompe? Não. O homem não nasce bom e a sociedade o corrompe. O homem já nasce pecador. E a gente continua pecador. E a gente é, então, escravo do pecado. Todos nós nascemos escravos do pecado. Ah, mas eu fazendo coisas boas, eu não posso me libertar disso. Não, o homem não tem força para se libertar desse pecado. Então, de tal forma, nós somos todos condenados. Eu sei que eu falo muito sobre isso, mas é verdade. Eu estou aqui para falar a verdade. Então, nós somos condenados. Condenados aqui, nós somos condenados ao inferno, porque perto de um Deus santo, justo, perfeito, a gente é menos que o cocô do mosquito. Se você bater as botas hoje e acordar no inferno, você vai ter que falar assim, olha, nada mais justo eu estar aqui. Tá certo, eu mereço mesmo estar aqui. Agora, quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que Ele veio, morreu no seu lugar, pagou pelos seus pecados ali na cruz, ressuscitou, quando você acredita nisso, quando você se arrepende da vida que você levava, aí você é salvo. Gratuitamente, é de graça. Isso é graça. Isso é uma coisa imerecida, a gente não merece. E é instantâneo. Se você fizer isso, instantaneamente você está salvo. Instantaneamente. Ah, mas para eu conseguir ir para o paraíso, ir para o céu, não é necessário que eu tenha boas obras. Não, as boas obras vão ser um sinal de que você se converteu. Mas não que essas boas obras vão ser a condicionante para você ir para o céu. Deus te salva sem você fazer nada. Depois você vai ter uma vida mais justa, você vai se afastar do pecado, você não vai mais ser escravo do pecado, você continua pecador, porque você é um ser humano, inclusive você vai morrer por causa disso. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Mas você está livre do pecado, da escravidão, do pecado. Então você achar que se você for para Cristo, todo mundo vai querer mandar na sua vida, como eu mostrei aqui na música, né? Aliás, essa música é Casa das Máquinas. Você nunca ouviu falar? Depois você procura aí. Procura no Google, Casa das Máquinas. Põe no YouTube, Casa das Máquinas. Certo sim, seu errado. Casa de rock. Tem Casa de Máquinas. Chama Casa das Máquinas. Isso daí. Então, a gente tem uma falsa percepção de ser livre. Livre mesmo, a gente só é quando a gente está em Cristo. E não é que alguém vai querer mandar na sua vida, você pode fazer isso, olha, isso daqui você não pode, não pode, não pode. Não. Na realidade, você vai conhecer a palavra de Deus, você vai mudar a sua vida e espontaneamente você vai passar a ter atitudes diferentes das que você tinha. E aí você vai experimentar uma liberdade incrível, uma liberdade em Cristo, uma coisa maluca, indescritível. É muito difícil tentar explicar isso para uma pessoa, porque você tem que viver para poder sentir isso. Mas aí sim, você vai ser uma pessoa livre. Aí sim você vai sair da sua bolha. Aí sim você vai fazer parte de uma outra comunidade, de um outro mundo. E está sempre em tempo. É só você se arrepender e aceitar o Senhor Jesus. Hoje a minha mensagem é curtinha, é isso daqui. E fica essa reflexão. Será que você é de fato livre mesmo? Agora, se você conhecer a Cristo, aí você vai conhecer a verdade e a verdade te libertará. Um grande abraço, tudo de bom. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.